Quero que ouçam o que vou dizer. Nós recebemos de Deus através da fé e recebemos do diabo através do medo. Repetindo, recebemos de Deus através da fé e recebemos do diabo através do medo. E se temermos os medos que ele tenta colocar em nós, estamos dando a ele uma porta aberta para entrar em nossas vidas. Existe uma razão que a Bíblia dá para não temer, e está na Bíblia em várias passagens. Deus diz: não temas, pois eu estou contigo. Ele não nos diz o que ele vai fazer, ou quando vai fazer, mas não precisamos saber. Só precisamos confiar em Deus que ele fará a coisa certa no tempo certo, se continuarmos acreditando nele. Não temas, pois estou contigo. Agora, ele não disse para não sentir medo. Ele disse para não temer, e a palavra medo significa alçar voo ou fugir de algo. Então, toda a questão do medo é que ninguém pode te impedir de sentir medo, ninguém pode impedir o inimigo de atacá-lo com medo, sabia? Mas só porque você sente medo, ou você teme, ou você treme, ou, sabe, é algo que você nunca fez antes, não significa que você não possa confrontá-lo. Vamos? O medo não vai desaparecer a menos que você o confronte. Você tem que aprender a dizer: não, eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer. Eu não vou ter medo. Sabe, Davi disse tantas vezes nos Salmos: eu não temerei. Eu acho que ele estava fazendo uma declaração que precisava ouvir de si mesmo. E nós precisamos nos ouvir dizer: eu não vou temer, não vou deixar o medo dominar minha vida. Então eu ouvi uma história muitos anos atrás, e ela se chamava Faça Mesmo com Medo. E era sobre uma mulher que tinha sido medrosa a vida toda. Ela estava conversando com uma senhora cristã, ela tinha medo de sair à noite, de dirigir. Medo, 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 medo. E ela estava em uma festinha de autopiedade, contando a essa amiga como o medo havia roubado a vida dela. A amiga olhou para ela e disse: por que você não faz mesmo com medo? E, cara, isso abriu os meus olhos, porque o que quer que nos fez pensar que porque sentimos medo não podemos ir e fazer o que Deus quer que façamos. Agora, não estou dizendo, como me perguntaram outro dia, você quer fazer, como chamam aquela coisa quando você pula do avião? Paraquedismo. Eu disse: eu não quero fazer isso. Você tem medo disso? Sim. Mas isso não é... Deus não está me pedindo para pular de um avião. Sabe, eu vou fazer o que ele me disser para fazer, quer eu sinta medo disso ou não, mas eu não quero andar numa montanha-russa, não vou andar nisso, não gosto dessa sensação de eu não gosto, eu não quero voar em asa delta nem saltar de paraquedas, eu quero sentir os meus pés no chão. Obrigada. Então, quando eu digo eu vou fazer com medo, não estou falando de fazer coisas estúpidas para provar que você consegue. Eu estou falando de fazer o que Deus lhe diz para fazer. Amém? Vou falar com você sobre 7 medos a serem evitados. Sim. Paraquedismo, sim. E me pergunto de quantos conseguirei falar. Ontem falei de 3, mas vejamos o que dá para fazer. O primeiro medo que eu quero falar com você é o medo do mal. Davi disse: eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O mal são as coisas ruins. Medo que algo ruim aconteça. Agora, geralmente isso se desenvolve porque você já teve uma vida ruim. A minha mãe tinha medo do meu pai. Ele era uma espécie de homem violento que sempre a espancava e saía no final de semana e ficava bêbado. E ele era um homem muito mau. Alguém aqui sabe, cresceu com um pai que era muito mau? E então, quando você se machuca quando é pequeno, isso meio que fica embutido em você e leva um bom tempo para consertar isso. E então, não desanime, jamais desista, dê um passo de cada vez daqui para frente até que isso acabe. Me casei com o primeiro homem que apareceu, achava que ninguém iria me querer, e ele
era um vigarista, foi preso, teve várias outras mulheres e por aí vai. Eu fui abusada por um casal de tios, meu avô também tentou, então eu não tive uma vida muito boa. E até eu conhecer o Dave, quando eu tinha 23 e ele tinha 26, mas até então eu não sabia como receber amor, eu nem sabia o que era o amor, porque todos aqueles que disseram me amar tinham me ferido, sabe? O meu pai dizia que me amava. Todas as pessoas que me machucaram disseram que me amavam, então, sem perceber que tinha chegado lá, eu cheguei ao ponto em que eu achava que eu estava protegendo a mim mesma. Eu tinha medo de esperar por algo de bom, porque eu não queria ficar desapontada. Então eu meio que esperava a próxima coisa ruim a acontecer. E uma vez que eu entrei no que eu chamo de um relacionamento sério com Deus, porque fui à igreja por um longo tempo, mas não o levava a sério. Estão entendendo? E então, sabe, eu amo o Senhor desde que eu era pequena. Não porque alguém da minha família me levasse à igreja, mas eu tinha um avô que orava. Acho que ele orou muito por mim, porque parece que eu sempre soube que Deus era real, eu sempre tive um amor por Ele. E eu me lembro de quando eu era criança, meus pais me mandavam para uma escola dominical luterana com algumas pessoas, talvez para me tirar de casa. E então, eu me lembro de que, depois que o pastor pregava no domingo, eles tinham aqueles palanques altos, onde eles ficavam, e então eu ia para casa, me deitava na cama e repetia os sermões em minha cabeça e pensava, se fosse eu que estivesse lá eu diria isso ou diria aquilo, sabe? Então, Deus, Ele tem um plano para cada um de nós, sabe? Desde o início, e às vezes demoramos um pouco para entender o que é. E assim então, Deus teve que trabalhar comigo, me fazendo superar aqueles medos, e numa manhã eu estava em pé, no banheiro, me preparando para trabalhar, e eu senti o que geralmente sentia, que era algo na minha atmosfera. Eu não sabia realmente o que era, mas era como se eu me sentisse pressionada. Havia uma pressão negativa ao meu redor, sabe? E foi então que naquele momento eu parei e disse, Deus, o que é isso? Eu ouvi duas palavras, maus pressentimentos, e eu não tinha ideia do que era aquilo, mas como Deus queria, Ele começou a me guiar dali, mas nos próximos dias, em algum momento, me deparei com Provérbios 15:15, que diz, todos os dias dos desanimados e aflitos são ruins por pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Então, não são nossas circunstâncias que nos tornam miseráveis, é a maneira como pensamos. Quantos acreditam nisso? Você pode ter um problema terrível e se você pensar sobre ele direito, ele não te incomodará tanto. Algumas pessoas podem ter um probleminha e pensam nele de tal forma que aquilo se torna um grande problema. Deixe-me dizer uma boa palavra para você aprender a pensar como Deus pensa e sua vida será muito melhor. Mas aquele que tem um coração alegre tem uma festa contínua, independente de suas circunstâncias. Então Deus começou a me ensinar a me livrar desse medo de que algo ruim fosse acontecer o tempo todo. Eu quero te encorajar, se tem algo acontecendo com você, então seja ousado bastante para dizer, não, eu vou começar a crer que algo de bom vai acontecer comigo. E você diz, bem, se eu acreditar nisso e nada de bom acontecer, acredite novamente no dia seguinte. Você não tem nada melhor a fazer do que crer na palavra de Deus. Amém? Alguém já experimentou esses maus pressentimentos dos quais eu estou falando? Você não sabe o que é, mas você só se pergunta qual é a próxima coisa ruim? Eu amo o Salmo 27, 13 e 14 na Bíblia Amplificada. O que teria sido de mim se eu não tivesse acreditado que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Uau, que escritura! Davi disse, que tipo de vida horrível eu teria se eu não cresce que enquanto eu estivesse vivo nesta terra eu veria coisas boas?
Todos digam: algo de bom vai acontecer comigo. Gostaria que você criasse o hábito de dizer isso pelo menos 4 vezes por dia para deixar o diabo louco. Fale em voz alta a ele. Não pode ler somente? Fale alto: algo de bom vai acontecer comigo. E então ele diz: anima-te. Tenha coragem. Espere pelo Senhor. Veja, esperar não significa se sentar. Talvez você não esteja fazendo nada fisicamente, mas espiritualmente em seu coração. Você está crendo que algo bom vai acontecer? É isto que a esperança é? É uma expectativa de que algo de bom está prestes a acontecer a qualquer momento em sua vida. Apenas imagine o que aconteceria se nós vivêssemos todos os dias com esse tipo empolgante de expectativa de que a qualquer momento algo de bom vai acontecer comigo. Agora é preciso um pouco de esforço para isso e nenhum esforço para pensar coisas negativas. O diabo despeja tudo na sua cabeça. Mas nós podemos criar novos hábitos. Não é bom que possamos criar novos hábitos e é só... Eu estou encorajando você a começar. Comece hoje a acreditar e dizer: algo de bom vai acontecer comigo hoje. E gosto de acrescentar: algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Não queira coisas boas só para si mesmo. Quero que Deus te use para fazer coisas boas para outras pessoas. Algo de bom vai acontecer comigo e através de mim hoje. Oro todas as manhãs para que Deus coloque alguém no meu caminho para que eu possa ajudar. Tire o foco de si mesmo. Procure alguém para quem você possa ser bênção, mesmo que seja só. Faça um elogio a alguém, diga algo bom ou dê alguma ajuda. Tem tantas pessoas feridas neste mundo e você e eu temos a capacidade, uma habilidade dada por Deus de mudar a vida das pessoas. Alguns aqui estão procurando um ministério, vou te dar um. Vai encorajar alguém, faça uma pessoa sorrir hoje. Amém?